Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um capítulo. Já estamos caminhando para o final do livro de Mateus. Hoje nós vamos falar do capítulo 21 e eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Se você ainda não é uma mulher de joelhos, eu quero te convidar. Clica aqui no link da descrição, vem fazer parte de um grupo que nós temos, um grupo fechado, onde você vai receber as notificações dos nossos vídeos, receber uma oração, uma palavra todos os dias para o seu coração. Amém? Vamos lá falar de Mateus 21? Do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos ver ali falando sobre a entrada triunfal de Jesus. Ele já estava bem no finalzinho aqui do seu ministério, já estava contando os dias ali para chegar o tempo da cruz. E nós vemos então ele cumprindo algo que já havia sido profetizado, já havia sido falado, né? Era uma predição já feita lá no livro de Zacarias. E aí nós vemos então ele chegando perto lá de Jerusalém, ele indo com os discípulos para Jerusalém, e ele envia então dois, quando ele chega bem pertinho lá da cidade, ele envia então dois para irem buscar uma jumenta e um jumentinho. Porque era justamente isso que havia sido predito, que o Messias chegaria, o rei chegaria, né, montado num jumentinho. E eu acho muito interessante essa história, porque Jesus, ele era o rei, ele era o Messias, e os judeus esperavam que ele ia vir com um reinado terreno, cheio de glamour. E nós já estamos todo esse tempo vendo que esse não era o reinado de Jesus. Isso era o que eles esperavam, mas não era a realidade. E aqui, mais uma vez, ele entra de maneira humilde. Ele faz o seu ato de maneira humilde. Naquela época, os romanos, quando eles venciam, por exemplo, uma batalha, eles voltavam para sua cidade, para o seu tempo, para o seu lugar, eles voltavam num cavalo grande, bonito, eles tinham direito a andar por carruagens feitas de ouro, né? E todos ali em volta gritando e aplaudindo a sua vitória. E Jesus vem e faz totalmente o contrário. Ele entra num jumentinho. Então ele sempre está fazendo um contraponto com o que o homem está acostumado a fazer, mostrando aquilo que é a realidade de Deus, do cristão, de Jesus e de como nós deveríamos ser também aqui na Terra. E eu acho isso magnífico. Ele nos dá uma lição de humildade com essa entrada triunfal em um jumentinho. E acho interessante também analisarmos que nesta entrada ele já demonstra algumas coisas de ser Deus mesmo, e não de ser somente homem, mas do ser Deus. Aonde ele fala, vai lá e busca o jumentinho e a jumentinha que vai estar lá. Ele dá um toque de onisciência aqui. Ele sabia onde estaria, ainda que ele não tivesse chegado no lugar, ele sabia onde estaria o jumentinho e a jumentinha. Né? Ele dá um toque da sua autoridade, ele manda os dois irem buscar para ele, dizendo, se alguém perguntar, diz que o mestre precisa. Então, quando dizia ali o mestre, ele estava dizendo, o grande mestre, o Messias, ele está precisando, ele está mostrando a sua autoridade. E ele nos mostra também a sua autoridade sobre aquilo que é humano quando ele entra montado em um jumentinho. Porque o jumentinho, quando ele ainda é muito novo, ele ainda não passou pelo processo de ser adestrado. Então, ele monta em um jumentinho e entra pacificamente, mostrando autoridade sobre as criaturas. Jesus é maravilhoso e em cada detalhe ele nos mostra a sua soberania. E então, quando ele começa a entrar com esse jumento, em cima do jumentinho, vai um povo à sua frente gritando, vai um povo atrás dele gritando. Isso dando o simbolismo do que veio antes dele, daquele povo que estava antes dele, e o povo que viria depois, que é a sua igreja, aclamando, né? Gritando. Nós vamos ver ali no versículo 9, a multidão que ia diante dele, e os que o seguiam gritavam, ou seja, os que iam adiante na frente e os que iam atrás, seguindo também gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana é uma palavra que significa salve, nos salve, o rei que vai nos salvar. Eles estavam fazendo aqui esse grito que se dava em algumas festas, inclusive na festa do tabernáculo, né? Indicando que esse realmente era o Messias que veio para salvar. Que eles criam que esse era o Messias, principalmente quando eles dizem aqui ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. O filho de Davi, nós já vimos em outros vídeos também, inclusive num vídeo meu, que faz menção a uma promessa que o rei, né, o Messias, viria do trono de Davi. E eles estão então aqui dizendo, nós cremos, Hosana, esse filho de Davi, esse Messias, esse rei, veio para nos salvar. E ali muitos colocavam as suas capas no chão para poder Jesus então passar. E essa capa dizendo, eu te dou
toda a autoridade, a capa ela significa autoridade. Então toda a autoridade seja dada a ti, eu te dou aquilo que eu tenho, eu não quero mais essa autoridade, agora essa autoridade é sua. E eles estendiam aquelas capas no chão, a única capa que tinham. Porque muito provavelmente essas pessoas já estavam vindo com Jesus, já o seguiam, tinham muitos e milhares que o seguiam. Então essas pessoas só tinham aquela capa, porque só tinham aquilo que estava no corpo. Tiravam tudo que tinham de autoridade e colocavam ali no chão, para que Jesus passasse por cima deles. Uma coisa maravilhosa de nós entendermos e vermos o quão maravilhoso é e profundo é o estudo das Escrituras, o quanto ela nos ensina, o quanto nós devemos fazer. Nós devemos ser a voz que vem ali atrás, seguindo Jesus. Nós devemos ser aqueles que colocam a capa e entregam toda a autoridade. Senhor, eu não quero mais ser o dono da minha vida. Eu não quero mais ter autoridade sobre mim. Eu não quero mais ter autoridade sobre as minhas escolhas. Tá aqui, é tudo seu. Agora o Senhor é a autoridade suprema da minha vida. Do versículo 12 ao versículo 17, nós então aqui vamos ver Jesus entrando no templo para purificá-lo. Existia o templo não era algo pequeno como igrejas, por exemplo, de hoje em dia. Os templos eles eram enormes, eles tinham hectares. E existia algumas partes, né? Então existia a grande parte, a maior parte onde podiam entrar gentios, podiam entrar todos. Depois mais para dentro existia um pátio das mulheres, as mulheres não podiam passar daquele pedaço. E depois mais para dentro existia a parte onde os judeus poderiam entrar. E ali existia realmente o templo. Mas todos esses lugares estavam tomados por pessoas querendo ganhar dinheiro. E isso era sempre atrelado aos sacerdotes, que também estavam ganhando dinheiro com todo aquele mercado que estava sendo formado ali. Então eram vendidos animais, né? Eram vendidos animais ali para fazer o sacrifício, e os próprios sacerdotes não aceitavam os animais que eram trazidos, porque eles eram mancomunados com os que vendiam animais para ganhar dinheiro. Então eles não aceitavam aquilo que era trazido para que eles pudessem, então, comprar animais ali e todos eles ganharem muito dinheiro. Quem se vinha de longe também não conseguia comprar com o dinheiro da sua terra. Tinha que fazer a troca, como hoje a gente troca real por dólar, por exemplo. Só que eles cobravam taxas e impostos altíssimos, altíssimos, para também ganharem dinheiro em cima desse povo. Então Jesus, quando ele entra nessa cidade, que ele vai vendo tudo que está acontecendo no templo do seu pai, ele nota cada detalhe. E ele fala, não, a casa de Deus, ela é para ser chamada a casa de oração. Então ele expulsa todo mundo dali, limpando aquele templo que estava virando um mercado, e transforma em casa de oração. Porque nós vemos aqui então, dizendo, cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Ele os curou, ele mostrou, ele expulsou todo mundo fazendo errado e mostrou para eles o que era certo. A casa do Senhor é casa de oração, é casa de cura, é casa de transformação. Essas pessoas estavam trocando o que era de Deus por algo profano. Estavam transformando, né? E nós vemos isso hoje. Quantas igrejas nós vemos transformando o púlpito em balcão? Quantas igrejas nós vemos hoje onde a oração é menos importante do que o dinheiro? Então nós precisamos estar atentos a isso, porque isso não existiu só lá. Isso existe até hoje, infelizmente. E nós precisamos estar atentos à nossa vida. Será que nós estamos dando mais valor? Porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Será que nós estamos dando mais valor àquilo que vem de Deus, àquilo que vem do alto, ou àquilo que vem desta terra? Do versículo 18 ao versículo 22, nós vemos aqui uma grande lição sobre a figueira infrutífera. Né? Essa figueira que fica seca, que se torna seca, diz aqui que Jesus, depois de tudo isso que aconteceu, ele se retirou da cidade, ele foi em direção a Betânia, onde era a casa de Maria, de Marta e de seu irmão Lázaro. E ele vai para essa cidade e diz que lá na estrada ele sente fome. E quando ele sente fome, ele vê uma figueira de longe, uma figueira cheia de folhas, e ele vai até lá buscar um figo para ele comer. Mas ele já estava indo na intenção de ensiná-los. Ele já estava indo sabendo o que ele ia fazer. E quando ele chega lá, ele vê aquele monte de folha. E quando ele vai buscar por dentro das folhas para achar um fruto para comer, não há fruto nenhum. Os figos, eles ficam por dentro das folhagens. E as folhagens nascem depois do fruto. Primeiro se vem o figo, para depois se vir a folhagem. Então, quando ele olha de longe, cheio de folhagens, ele enxerga uma árvore que teoricamente estaria frutífera, mas ela não estava frutífera. E nós trazendo isso para o nosso dia de hoje, é exatamente o que Jesus estava querendo falar aqui. Ele estava mostrando para eles, e é por isso que ele deixa aquela árvore seca. Porque ele estava falando, Israel, o meu povo, os judeus, eles são assim. Quem olha por fora acha que eles são santos, porque eles dão folhagens, mas eles não têm dado fruto algum. E é por isso que eles ficaram secos. É por isso que eles se tornaram secos. E assim nós podemos trazer essa lição para a nossa vida hoje. Nós não podemos ter pose de santas, nós não podemos ter poses de santarronas, nós não devemos fazer caras de cristãs, caras de seguidoras de Cristo e depois não dar fruto nenhum.
Não adianta eu ter pose se eu não tenho atitude, se eu não tenho fruto, se eu não tenho algo fluindo disso. Porque isso o Senhor condena. Eu queria que nós parássemos agora e analisássemos que tipo de fruto nós temos dado. Porque o Senhor, ele tem toda a autoridade para vir até nós e buscar frutos na nossa vida. A graça nos responsabiliza de ter frutos, porque é ela que nos dá todo o suporte para termos frutos, para produzirmos frutos. Nós não temos como dizer, eu não tenho como produzir, porque a graça nos habilita para isso. Então que nós possamos agora, nesse momento, parar e analisar que tipo de fruto eu tenho dado. Ou eu tenho sido somente uma figueira cheia de folhagem, cheia de coisas bonitas por fora, mas não tenho dado frutos reais ao Senhor. Do versículo 23 ao versículo 27, nós vemos os mestres da lei querendo achar um motivo ali, né? Então eles estão colocando meio que Jesus na parede. Com que autoridade que você está fazendo as coisas que você está fazendo? E aí Jesus, no lugar de responder, Jesus responde com uma outra pergunta. Jesus deixa eles bem encurralados, porque ele pergunta para eles assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Com qual autoridade acontecia o batismo de João Batista? Né? Ele pergunta aqui no versículo 25. De onde era o batismo do João? Do céu ou dos homens? E aí esses homens foram discutir entre si. Porque eles sabiam que se eles respondessem que vinha do céu, eles estavam dando autoridade a Jesus. Porque João veio falando, né, avisando sobre a vinda do Messias. Era sobre Jesus que ele estava falando. E se eles também falassem que não vinha do céu, eles iriam comprar briga com o povo. Porque o povo aceitava João Batista como um profeta. Então eles preferiram tirar, mas falaram, não, a gente não sei não. Então Jesus nem responde para eles, fala, então eu nem vou responder a vocês. Ele diz assim, eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Porque Jesus sabia que eles sabiam. Jesus fez de propósito colocar eles, vocês tentaram me colocar contra a parede, mas então eu vou devolver aí a batata quente para vocês. Então Jesus não responde, porque eles estavam em mentira. Eles sabiam qual era a resposta, mas eles estavam querendo achar um pezinho para fazer algo contra a verdade. E olha que interessante isso, né? Quantas vezes nós também não estamos agindo desse jeito? Nós sabemos qual é a verdade, nós sabemos o que é certo, o que deveria ser feito, mas a gente prefere não dar respostas, a gente prefere não se comprometer, para não nos comprometermos com Cristo. Isso é muito forte. Nós precisamos parar e analisar. Porque eu me recordo, por exemplo, uma vez, até conto isso no meu livro, que eu decidi que eu não queria mais ficar com meu marido por tudo que a gente estava passando, estava um caos na nossa vida, há muitos anos atrás. E Jesus falou pra mim que não queria que eu me separasse, não estava se agradando da minha separação. E eu falei, então tá bom, Jesus, então eu vou chegar lá e vou falar com meu marido, e se ele fizer isso, que era quase impossível, eu vou saber que é o Senhor trabalhando, então eu não vou me divorciar. E eu fiz, e aconteceu exatamente aquilo que eu tinha falado. Aconteceu todos os sinais. E eu falei, meu Deus, Deus tá falando pra mim que não quer que eu me separe, mas eu quero me separar, mesmo sabendo que desagradava ao Senhor. E aí eu agi de maneira articulada. E aí eu falei pro meu esposo, eu não amo mais você, eu tenho ranço de você até quando você come, mas eu vou ficar com você porque Deus mandou. Na intenção de fazer com que o meu esposo falasse pra mim, se é desse jeito, se você não me ama e tem ranço de mim, então eu não quero. E aí eu ia poder falar pra Deus, viu? Não fui eu. Eu quis ficar, só fui verdadeira. Ele é que tá querendo se separar. Eu tentei burlar a situação. Assim como esses homens estavam tentando fazer para colocar Jesus em maus lençóis. Eu tentei fazer isso. Eu tentei burlar a situação. Para a glória de Deus não deu certo, porque o meu esposo foi tomado pelo Espírito Santo e disse, eu vou te reconquistar e eu vou mostrar para você que o nosso casamento tem saída. E para a glória de Deus nós estamos até hoje bem. Mas eu tentei fazer isso. E quantas vezes nós também não tentamos burlar as situações com o Senhor? Do versículo 28 ao versículo 32, nós vemos aqui o Senhor então falando com esses homens por parábolas. Falando uma parábola sobre dois filhos. Um filho que Deus, né? Ele está falando sobre Deus aqui, que está falando com os seus filhos. Deus diz, faz isso. Eles dizem que vão fazer, mas não fazem. E o outro pai, que ele fala, que também está figurando Deus, que fala para os seus filhos, façam. Eles dizem que não vão fazer, mas fazem. Ele estava aqui falando claramente a esses homens sobre eles. Sobre filhos, os judeus, que diziam fazer aquilo que Deus queria, porque cumpriam a lei, mas no final das contas não conheceram, não reconheceram Cristo, não reconheceram o Filho de Deus, né? Não fizeram exatamente aquilo que estava para eles fazerem como judeus, como povo do Senhor. E ele fala outros filhos, do outro filho, né? Que está falando ali para fazer, e ele diz que não vai fazer, mas no final acaba fazendo. Então quem é que obedeceu o pai? E ele está fazendo então menção aqui aos gentios. E os gentios
as prostitutas, aqueles que estavam errados, que não cumpriam lei, que não faziam parte desse povo escolhido, mas no final das contas foram eles que reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, foram eles que levaram o nome do Senhor, foram eles. Então ele está dizendo quem é que no final realmente obedeceu ao seu Pai. Do versículo 33 ao versículo 46, que vai até o final aqui do capítulo, nós vemos a parábola dos lavradores. E aqui nós vemos, então, nessa parábola, um proprietário remetendo a Deus, né, em uma terra que ele plantou vinhas, colocou cerca, cavou o tanque de prensas, né, para prensar as uvas, construiu torre para proteger, torre de vigia. Depois ele arrendou a vinha a alguns lavradores, né, falando aqui do povo mau, falando aqui em relação ao povo judeu. E aí ele fala que foi enviado um povo se remetendo aos profetas e eles mataram, né, aquele homem que foi lá. Estava falando sobre os profetas que foram mortos. Depois ele envia o filho, pensando, puxa, não vão matar o filho, matam o filho também. E ele está querendo dizer aqui para eles, no final desta parábola, assim como meu pai tirou a vinha das mãos deste povo, também vai tirar da mão de vocês e vai entregar para aqueles que vão cuidar bem da lavoura, dessa vinha, né? E eu vou entregar para os gentios. Esses homens não queriam ouvir isso. Esses homens queriam acreditar que Jesus não era Jesus. Jesus não era o Messias. Até hoje o povo judeu não crê nisso. Mesmo com tudo apontando para Cristo sendo Messias, eles não querem acreditar. Eles não querem, eles não quiseram, eles abriram mão da vinha, eles mataram profetas, eles mataram Jesus, eles foram matando todo mundo que dizia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Eles mataram os profetas que vieram antes, eles mataram depois de Jesus, aqueles que falavam de Jesus, muitos morreram, muitos viraram mártires, como Estevão, por exemplo, e eles não queriam ouvir. E aí, por conta de tudo isso, nós, que não somos judeus, fomos chamados para cuidar dessa vinha. Nós, que não somos judeus, tivemos acesso a esta herança. Eu e você temos acesso a essa herança do Pai. Ele fez questão de nos alcançar. Ele fez questão de levantar um Paulo para levar o seu evangelho a um povo que não era judeu. O amor dele me alcançou. O amor dele te alcançou. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos cuidar dessa vinha. Nós vamos cumprir aquilo que ele deixou para nós. Ir de pregar o evangelho. Pregai a toda criatura. Ame ao próximo como você ama você mesmo. E tantas outras coisas que o Senhor nos deixou. A generosidade como lição, o cuidar dos pobres, dos necessitados, das viúvas. O que eu e você temos feito com tudo isso que o Senhor nos deu, nos deixou, nos entregou. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa de encontro ao nosso coração. Mas eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos capacite, Senhor, a fazer mais e mais e mais para o Senhor. Que o Senhor nos faça crescer em graça e em conhecimento, Pai, para que possamos alcançar mais e mais vidas para Ti, Senhor. Que ainda há um povo muito grande que não se proclama cristão, Senhor, que não confessa a fé em Ti. E que nós possamos alcançar essas vidas, Pai. Que nós possamos, Senhor, alcançar essas vidas com o Teu amor, Pai. Com a Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, para alcançar essas vidas em nome de Jesus. Isso é o fruto que o Senhor quer que nós venhamos a dar. Vidas sendo alcançadas, sendo salvas e sendo transformadas. E que Ele possa usar a mim e a você nessa empreitada do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.